Existem pessoas que evitam o pecado, mas não por amor a Deus, e sim por um pavor intenso de ir para o inferno. Mas será que esse tipo de medo, ele sustenta a fé em tempos difíceis? Tipo de não fazer com que o barco vire? Sabe, Deus ele não quer pessoas que tenham medo dele como se ele fosse um tirano. Deus não quer pessoas que o obedeçam com medo de punição. Deus quer filhos que o reverenciem como um pai. E o inferno, ele existe sim. Mas o céu não é um prêmio para quem tem medo de queimar no fogo do inferno. O céu é para quem ama o Senhor, para quem caminha com Cristo e para quem o respeita e o reverencia com amor e com temor. O céu é para quem ama conviver com o Pai. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. Quero falar sobre um tema polêmico, poucas pessoas falam sobre isso. E te fazer uma pergunta: qual é a sua motivação por trás da fé? O que move você a adorar ao Senhor? O que te move a ir ao culto? O que te move quando você pensa em ler a Bíblia? Quando você para analisar, qual é a intenção do seu coração? Eu tô aqui para te falar que Deus, ele realmente, ele vê além das nossas ações. Ele vê além da foto que você posta da Bíblia, ele vê além da foto que você posta que está na igreja. Ele vê tudo além disso, porque ele olha o nosso coração, ele sonda a nossa verdadeira intenção. Mas antes da gente prosseguir nesse tema e falar sobre algumas passagens aqui sobre o temor ao Senhor ou o medo de ir para o inferno, vamos entender aqui o que é o medo do inferno. Ter medo do inferno, então, é uma motivação. Você obedece ao Senhor baseado num castigo. Ou seja, você não quer aquele castigo, você não quer viver arder no fogo do inferno, então você acaba obedecendo. O foco é evitar o sofrimento e não seguir a Jesus. Então, isso se transforma em um comportamento que não transforma, que não é algo interno, mas sim que é algo externo, ou seja, não há uma transformação genuína no seu coração. Agora, quando a gente fala em temor a Deus, nós estamos falando em reverência, honra, reconhecimento da sua santidade, um amor que gera obediência. Isso sim é temer ao Senhor. Isso sim é um temor que faz com que você siga com um objetivo, com que você tenha um alvo, uma meta a ser alcançada por amor e por obediência. Gente, vai ter um barulhinho, mas é a obra de cima, né? Enquanto eu não tenho microfone, não consigo tirar por enquanto. Mas é isso. Volta. Então, é um desejo de agradar a Deus mesmo em segredo. Não precisa postar que está lendo a Bíblia, não precisa postar que está no culto, não precisa de nada disso. Então, se você está agradando ao Senhor mesmo em segredo, para você, no caso, tanto faz. Aí entra o ponto de que existem pessoas que de fato querem proclamar o nome do Senhor, mas quando envolve a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, as pessoas não precisam ver que você está fazendo e cumprindo, porque é só você e Deus. E como que a gente analisa um pouco? Eu vou trazer aqui exemplo de 3 pessoas: Caim e Abel, Ananias e Safira e Daniel. Caim e Abel, por que eu vou trazer o exemplo deles? Se a gente for analisar lá em Gênesis 4, ambos ofereceram ofertas ao Senhor. Porém, o coração de Caim não estava voltado para aquilo. Era mais um medo do que um temor. Enquanto Abel ofereceu o seu melhor com um coração sincero. Agora, Ananias e Safira, deixa eu pôr um cafezinho. Ananias e Safira, eles estão, a história deles está lá em Atos 5, que envolve eles mentiram, omitiram uma parte do dinheiro, falando que tinha vendido por um valor, mas na verdade tinha vendido por outro valor. Enfim, caíram duro ali, esturricado no chão. Eles mentiram ao Espírito Santo, ou seja, eles não tiveram temor à santidade de Deus. E Daniel, mesmo em cativeiro, ele continuou temendo ao Senhor, ele continuou reverenciando ao Senhor. E eu quero ler uma passagem com vocês, que inclusive eu estava lendo antes aqui e meu olho encheu de lágrima. Porque
Gente, o amor de Deus é algo tão lindo, sabe? E se nós amamos, é porque ele nos amou primeiro. E é essa passagem que eu vou ler. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa última parte é o versículo 19. Eu não ia falar, mas a hora que eu li, meu olho encheu de lágrima e eu falei, eu vou falar. O que essa passagem traz para nós, né? Aqui fala que no amor não há medo. Algumas traduções falam, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é esse medo que a gente sente em relação a, vou fazer algo novo, tô com medinho e tal, mas quando você entrega para Jesus, aquele medo vai embora. Ou seja, o amor lança fora todo medo. Mas o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? O medo, então, gente, ele é um combustível. Vamos pensar o medo e o amor como um combustível. O medo, ele é um combustível fraco. Sabe aquela gasolina misturada? Então ele vai desgastar, vai consumir, vai corroer, a mesma forma com a nossa fé. Então, quando a gente faz algo por medo da punição, a gente está corroendo, corrompendo a nossa fé. Agora, o amor, gente, que envolve Deus, que envolve o seu amor em ter nos entregado o seu filho, o amor é um combustível que traz luz, que traz sentido, que traz propósito e que traz liberdade. Então existe esse contraste. Então, quando a gente ama, a gente consegue produzir frutos. Quando a gente obedece por amor, a gente consegue levar uma caminhada com Cristo de uma forma com que ele enxergue os nossos frutos, de uma forma que não me gera cansaço, que não me gera amargura, que não me gera religiosidade. Será que o seu relacionamento com Deus, então, ele está baseado em quê? No amor que nos liberta ou no medo que aprisiona, te deixa num casulo, numa caixinha? Deus não cabe numa caixa. Deus, ele não é um Deus de rótulos. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos rotulá-lo como um Deus que cabe num pequeno espaço, sendo que ele é tudo. Agora, lembra que eu comecei falando sobre a verdadeira intenção do coração? Então, vamos abrir agora 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quem não sabe, 1 Samuel fala sobre a história de Davi, né? Assim, é lindo, eu sou apaixonada nessa história. E fala que, sem ser Jesus, uma pessoa que eu queria muito encontrar na Bíblia é Davi. E Paulo, e João, e aí vai, né? Mas a passagem diz o seguinte. Eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler o versículo 6, que fala assim: quando entraram, Samuel viu Eliabe, que é irmão de Davi, tá? E pensou, certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. O que essa passagem está falando, né? Aqui só para sintonizar vocês, é o momento em que Samuel vai ungir Davi como rei. O pai do Davi apresentou a Samuel todos os seus filhos e, por último, Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. E aí, Samuel, olhando pela aparência, achou que seria o irmão de Davi, porque a Bíblia retrata Davi como uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa ruiva. E ruivo hoje em dia é diferente de ruivo antigamente. Eu descobri isso com uma amiga minha, que estuda muito também. Aí ela falou que o ruivo antigamente era como se fosse pessoas albinas hoje, algo raro de se ver. Então, quando vê, as pessoas ficam abismadas, né? Então, aqui ele estava nesse processo de ser ungido como rei. Ele fala que o Senhor não vê como o homem vê. Então, nós olhamos para o quê? Para o externo, muitas vezes. Só que Deus, ele olha bem a fundo, ele olha o nosso coração. A intenção do coração, gente, ela é muito importante em relação às nossas ações. Então, quando a gente age de determinada forma, é porque no nosso coração já estava. Quando a gente age desse jeito,
quer dizer que isso já estava instalado lá dentro e só veio para fora aquilo que estava guardado. E aí se manifesta através de orgulho, através de rebeldia e através de religiosidade. Alguém já ouviu falar de religiosidade? Quando alguém chega em mim e fala, nossa, você é tão religiosa, eu fico pensativa, né? Porque, ao meu ver, o meu pensamento, religiosidade é uma palavra que tem um sentido muito pejorativo. Porque, para mim, hoje, religiosidade é aquela pessoa cega, completamente cega, que não tem intimidade com o Senhor, que vive por um templo, debaixo de um templo, assim, ó, de paredes, que vive debaixo daquilo só, que obedece quem não deve obedecer. Então, a religiosidade, por que eu acho ruim quando me chamam de uma pessoa religiosa? Porque a religiosidade me lembra farisaísmo. Os fariseus lá na época que fizeram de tudo para que Jesus fosse crucificado, eles obedeciam por fora, mas o seu coração estava completamente distante de Deus. Então, isso é a religiosidade. A religiosidade, então, ela é uma obediência superficial, ela é viver de aparências. É uma religiosidade sem intimidade. Então, falar que alguém é religioso não é elogio, pelo menos não para mim, porque me remete a isso, ao farisaísmo, aquela religiosidade que faz com que você fique totalmente afastada do Senhor, mas cumprindo leis dos homens, princípios, coisas que a igreja física CNPJ estabeleceu e você fica dentro daquilo presa, seguindo ordens de homens e não ordens de Deus. Isso é o que eu acredito. Será que o que você faz hoje vem de um coração que de fato ama o Senhor? Ou vem de um coração que só quer fazer por aparências porque tem medo de punição? Quando a gente lê Isaías 29:13, diz o seguinte: este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma mecânica. Olha isso. Esse povo me honra com os lábios e com a boca, mas o coração está longe de mim. Tem uma música que chama Arderá, o fogo arderá. Eu não sei de quem é, deixa eu procurar aqui para vocês. Do Alexander Lúcio. E ela é muito linda, a letra dela é muito linda. Ó, fala assim, que o nosso louvor não seja um momento lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios nos corações esquecidos, de que vale poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Então essa música aqui, nossa, eu cheguei a arrepiar. Essa música aqui, ela é bem real. Muitas pessoas querem poesias, querem louvar ao Senhor, fica ali naquele momento, naquela emoção de lábios. É algo que sai da boca para fora. A pessoa não tá com o coração no Senhor, ela não tá com uma vida transformada. E aí assim ela segue ao Senhor com medo ou nem segue, ou apenas por aparências. Então, o que fala isso aqui? O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma mecânica. Então, as pessoas, elas obedecem a pessoas, a homens, como algo automático. Obedecem leis de homens. Fazem daquilo algo que se torna um fardo. Por exemplo, os fariseus na época de Jesus. As leis ficaram absurdamente ridículas. De não poder salvar uma pessoa num dia de sábado, de não poder fazer um bem para o próximo num dia de sábado. Isso é religiosidade e isso é ter medo de ir para o inferno ou obedecer simplesmente por aparências. Então, não se trata de um medo paralisante, gente. Nós precisamos temer ao Senhor com consciência da grandeza e da santidade de Deus. Que é um exemplo disso, Moisés. Moisés, vendo a sarça pegando fogo, ele não fugiu, mas ele tirou as sandálias com reverência, com temor, e ele não fugiu. Quem teme a Deus de verdade, escolhe estar perto dele, escolhe ser relacional com ele e não fugir. E não fazer as coisas porque tem medo de arder no fogo do inferno.
Quando a gente lê em João 15, fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É um amor genuíno que gera, então, uma obediência verdadeira. Eu não obedeço para ser amado, eu obedeço porque eu fui amada. Então, eu vou repetir: eu não obedeço para ser amada, eu obedeço porque eu fui amada. O filho pródigo, ele não voltou para casa por medo de fome, mas ele voltou para casa porque ele sabia que ele era amado. Então, por que você está tentando fazer tudo certo? Você está com medo de perder o céu? Ou você está com medo de perder a intimidade com Deus? Sabe, hoje as pessoas elas buscam encontrar Deus em tudo, menos na intimidade. Menos na intimidade. E quando a gente tenta encontrar Deus em tudo, menos na intimidade, para fugir do inferno, a gente acaba indo pro inferno. E aqui eu nem tô falando do inferno quando Jesus voltar, enfim, tô falando do nosso próprio inferno em vida. Uma vida sem intimidade é uma vida vazia. Uma vida superficial, sem Deus, é uma vida vazia. E o Salmo 139, 23, 24 fala assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi não pediu apenas perdão, mas ele falou assim: Senhor, passa um diagnóstico do que tem na minha vida, dos meus caminhos errados. Às vezes a gente faz as coisas certas com o coração errado e não é para fazer com o coração errado. A gente tem que fazer com o coração certo. Com o coração certo, às vezes a gente vai errar. E onde que está isso? Um exemplo é você servir na sua igreja por orgulho. É você ler a Bíblia, como eu disse, só para postar. Posta lá no Instagram. E às vezes nem tá lendo só a Bíblia. Às vezes posta só o devocional famoso e não abre a Bíblia. Não vejo problema, sabe, nos livros devocionais. Até porque eu escrevi um livro e em breve será lançado e vocês saberão. Mas eu vejo problema em substituir a Bíblia por um livro devocional e postar. Um outro exemplo é você jejuar por barganha. Não é assim que funciona. Essa é para Deus sondar a sua intenção, assim como o Salmo 139. E não é apenas o que você faz, mas por que você faz. Em Apocalipse 2, 4, a igreja de Éfeso: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. As pessoas, elas estão se esquecendo do primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela era exemplar nas obras, fazia tudo certo, mas se afastava do Senhor. O coração estava frio. Era um ativismo espiritual, que a gente vê muito hoje. Muito movimento. As igrejas evangélicas estão crescendo. Não é motivo de orgulho, porque o avivamento não está crescendo, porque motivações erradas. Então, o ativismo espiritual sem paixão por Jesus Cristo é um caminho perigoso e que te leva para a porta larga. É um caminho perigoso. O maior perigo, então, não está nem em pecar, mas é se afastar do amor verdadeiro. Porque quando você se afasta do amor verdadeiro, você peca. E você faz tudo errado. E você vai para a porta larga. Então, quantas coisas você está fazendo para Deus, mas não está sentindo Deus? Isso é hipocrisia. E é tempo de voltar. Eu te faço perguntas para você refletir agora. Você está servindo a Deus de verdade, mesmo quando ninguém está vendo? Você que trabalha com divulgar o evangelho, você está fazendo só isso aqui? Só esses, por exemplo, eu faço só esses vídeos aqui. Vocês acham que eu só faço isso aqui? Vocês acham que eu não tenho intimidade com o Senhor? A sua oração, ela tem sido sincera ou apenas por obrigação? Sabe? Gente, às vezes eu vou ler, toda noite antes de dormir eu leio um salmo, e ontem eu fui ler o salmo e falei assim: Senhor, eu não quero que isso seja automático, sabe? Só para falar que eu li. Não quero que isso se torne algo por obrigação. Não é minha obrigação, se for parar para analisar. É por amor a Ele. Então, como você tem feito as coisas? Por obrigação? Sabe?
é algo que a gente precisa avaliar muito bem, gente, porque para a gente se perder, basta desviar o olhar um pouquinho do nosso alvo, que a gente se perde. Outra pergunta: você ama a Deus por quem Ele é ou pelo que Ele pode te dar? Lógico, Ele vai te dar tudo o que você pedir, se for de acordo com a sua vontade e se você for obediente. Mas você ama Ele por quem Ele é ou porque Ele vai te dar, ou porque Ele vai te dar essas coisas? Nós precisamos ser igual Davi, sabe? Falar, Senhor, sonda-me, vê se há algum caminho mau em mim e me guia pelo caminho eterno. É essa oração que nós precisamos fazer. O céu, gente, não é para quem tem medo, o céu é para quem ama. É para quem entrega a sua vida por Jesus. Se você for perseguida por Jesus, você vai negar ou você vai até o fim? O evangelho não é livramento do inferno, é reconciliação com o Pai através do sangue de Jesus Cristo. Se o inferno não existisse, você ainda escolheria seguir Jesus? Escolheria. Eu penso no meu relacionamento e quando eu tô meio fria já dói em mim, né? Enfim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha, ativa os sininhos de notificação para não perder nada. Um beijo e até o próximo vídeo.